Eu peço que os irmãos leiam comigo o texto projetado que foi retirado de Romanos 1, 16 até o 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu convido os irmãos a fecharem os olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos na sua casa nesse domingo, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela vida de cada um daqueles que estão aqui presentes, Senhor. Meu Deus, nós temos sede da tua palavra, Senhor. Pedimos, Pai, fala conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo, que inspirou, Pai, as Escrituras, também, Pai, fale com cada um de nós aqui hoje, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela Sua palavra, porque ela é a verdade, Senhor. Obrigada, Senhor, porque há 501 anos nós tivemos um retorno às Tuas palavras, à Tua Escritura, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pelo Seu amor, pelo seu zelo, Pai, pela tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Bom, como já dito pelo pastor, hoje nós estamos num culto de celebração a Deus pelos 501 anos da Reforma Protestante. Nós estamos aqui lembrando o quão importante foi esse momento, esse mover do Espírito Santo, que permitiu que hoje nós tivéssemos nas nossas mãos a Bíblia Sagrada, traduzida no nosso idioma, disponível a todas as pessoas. Com certeza, todos aqui têm pelo menos 2, 3 Bíblias em casa. E hoje nós vamos entender como era a realidade do cristianismo há 501 anos atrás. Porque a gente vai entender como foi importante essa reforma e o que foi essa reforma de que a gente vai tratar. Hoje também a gente vai aprender um pouco sobre a vida de um reformador chamado Martinho Lutero, porque ele era um monge católico alemão, e também a gente vai entender como através Deus usando a vida dele, o Espírito Santo usando a vida dele, nós chegamos à Igreja Adventista da Promessa no ano de 2018. Como isso teve impacto não apenas para nós, mas para todos os evangélicos, para todos os protestantes. E hoje nós vamos nos ater principalmente em 2 pontos. Qual era a situação da igreja cristã há 501 anos atrás? Há 501 anos atrás, eu sei que os irmãos já sabem que só havia uma igreja cristã. Qual era a igreja cristã? Era a igreja católica. Só havia uma igreja há 501 anos atrás. Hoje, todos nós sabemos que existem doutrinas, existem heresias, existem ensinos que são completamente contra aquilo que nós entendemos, que nós estudamos na Bíblia Sagrada. E a gente vai entender por que essas doutrinas elas estão tão distantes daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E, no segundo ponto, a gente vai entender o que foi a Reforma Protestante, quem era Martinho Lutero, e como essa reforma ela nos levou de volta às Escrituras. Pode ir. Bom, primeiro ponto. Para responder a primeira pergunta, qual era a situação da igreja cristã há 501 anos atrás, a gente tem que entender como, historicamente, as coisas foram acontecendo. Nós sabemos, né, que Jesus Cristo ele veio a essa terra, ele fez a sua obra, depois de morrer e ressuscitar, ele voltou para o Pai.
Depois nós tivemos o ministério dos apóstolos, que foram deixados por Jesus, que pregaram a palavra de Jesus, que fundaram igrejas. A palavra de Jesus, ela foi sendo disseminada. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a Igreja de Roma. A Igreja de Roma. A Igreja de Roma, ao longo do tempo, ela se desviou dos caminhos, das Escrituras, e hoje a gente vai entender como é que isso aconteceu. Os irmãos se lembram que, num primeiro momento, os cristãos eles eram perseguidos, eles eram jogados às feras, eles eram, assim, eles viviam numa situação de terror na cidade de Roma. Só os cristãos do século I e do século II, eles eram perseguidos. Até que, no século III, o imperador romano, Constantino, ele se converteu ao cristianismo. Então, a gente pensa, né? Nossa, o imperador se converteu ao cristianismo, não vai ter mais perseguição, que maravilha, agora está tudo certo. Agora, os cristãos vão poder pregar a palavra da verdade vai chegar. Como Roma era um lugar muito importante, né? Todos os caminhos levam, né, a Roma, então vai ser uma situação agora maravilhosa, né? Mas, infelizmente, não foi assim. Houve grandes distorções do Evangelho na Igreja de Roma. E, para a gente entender por que aconteceu tanta distorção, todos nós sabemos que há muitas coisas que a Igreja Católica defende que são completamente contrárias àquilo que nós defendemos, como evangélicos, como protestantes, como adventistas da promessa. O que aconteceu para ela se desviar tanto daquilo que está escrito? E a resposta para isso é a seguinte: eles atribuíram aos homens a mesma importância, o mesmo poder das Escrituras. Para poder explicar melhor isso, a gente tem que pensar. O Papa, a doutrina católica diz que o Papa não erra. Então, se a gente pegar aqui algum ensino que está na Bíblia e a gente entender de uma maneira diferente da que ele está ensinando, não, mas o Papa não erra. Os concílios de bispos, eles se reuniam e eles tomavam decisões. E mesmo que aquelas decisões elas não estivessem de acordo com a Escritura, eles tinha aquela doutrina que a Igreja não errava. O Papa não errava, a Igreja não errava. Se eles entendiam que aquela interpretação era correta, então era correta. E o que a gente faz, por exemplo, até hoje existem igrejas que colocam lado a lado a Bíblia e, do outro lado, as palavras de uma pessoa. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de algumas igrejas que eles leem a Bíblia à luz de um outro livro, de uma outra pessoa que falou sobre a Bíblia. E esse é o grande desvio, porque a Bíblia ela se explica por ela mesma. Nós podemos ler escritores cristãos que às vezes nos ajudam a compreender as palavras de Deus, mas nós nunca podemos colocar a palavra dos homens no mesmo nível de importância da palavra de Deus. E fica a pergunta: heresias começaram a entrar na Igreja Católica. Por que ninguém fez nada? E quando a gente começa a estudar a história, a gente entende que a maioria da população ela era analfabeta. A população não sabia ler, não sabia escrever. Quem sabia ler e quem sabia escrever? São as pessoas da própria igreja. As pessoas que interpretavam a Bíblia. E quem é que também tinha conhecimento da Bíblia, sabia ler em latim, tinha acesso às Escrituras? Os padres, os monges, né? Os bispos, o Papa. E quando uma pessoa, um padre, um monge, ele fazia a leitura da Bíblia e aquilo não estava de acordo com o que era ensinado na Igreja Católica, com qual verdade ele ficava? Com qual interpretação ele ficava? Com a própria ou com aquele que não erra, supostamente? Ele ficava com a doutrina que era ensinada, né,
pelo Papa, que era decidida pelos bispos, e tomava aquilo como verdade. Para que nós possamos ter noção da gravidade dos desvios que aconteceram, isso são só alguns, mas a gente sabe, todos nós aqui sabemos de muitos desvios mais da Igreja Católica em relação à Bíblia Sagrada. Em 321, teve alteração da guarda do sábado para o domingo. Ou seja, eles simplesmente desconsideraram o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificares, durante 6 dias trabalharás, mas no 7º dia não farás trabalho algum. Eles simplesmente desconsideraram, mudaram para o domingo. E quem questionou? Né? Quem questionou? Em 375, foi instituído o culto aos santos, ou seja, os apóstolos Pedro, João, Tiago, homens que foram cheios do Espírito Santo, que pregaram a palavra de Deus, eles simplesmente colocaram essas figuras à frente do próprio Cristo da igreja. Eles colocaram a figura de Pedro, a figura dos apóstolos, como algo que deveria ser adorado. Quando nós sabemos que na Bíblia está falando, a minha glória eu não darei a outro. Né? Diz o Senhor, isso em Isaías 42:8. Ainda, em 431, depois de Cristo, no século IV, foi instituído o culto a Maria. Ou seja, a mãe de Jesus, que realmente é bem-aventurada entre as mulheres, uma mulher de muito respeito, né? Ela passou, foi distorcida a função dela e ela passou a ser mais importante do que o próprio Cristo, do que Jesus Cristo. Tanto que hoje, quando as pessoas elas oram, quando elas fazem uma prece, elas se dirigem a quem? Geralmente, as pessoas não evangélicas. A Maria, a mãe de Jesus. Na verdade, que a gente não encontra embasamento bíblico nenhum para isso. Mas isso foi surgindo assim ao longo do tempo. Não começou uma igreja totalmente fora. Você vai vendo que ao longo dos séculos, doutrinas estranhas, heresias, elas começam a entrar na igreja de Roma, igreja católica. Em 786, adoração de imagens e relíquias. Já haviam aceitado a representação de imagens e relíquias antes, mas a partir de 786 começou a adoração. Você usar aquelas relíquias, e até com aquela desculpa, não, porque as pessoas elas não conseguem pensar em Deus, elas precisam de alguma coisa física para elas poderem se ligar, para elas poderem adorar, porque elas não conseguem abstrair e pensar em Deus, assim, como a Bíblia fala, um Deus que é espírito. Não, então vamos colocar aqui um símbolo, a imagem de alguém, para que essas pessoas elas possam adorar. E isso foi decidido, foi com aval, né, das lideranças da Igreja Católica. No século XII, no ano de 1190, começou a venda de indulgências, que, na verdade, não tem como classificar qual dessas é pior, porque todas elas não têm nenhum tipo de embasamento bíblico. Mas o que eram as indulgências? As indulgências eram papéis assinados em que o Papa ele perdoava o pecado das pessoas. Num primeiro momento, as indulgências, elas eram o quê? Você comprava para você. Eu peco, eu pequei muito, então eu vou comprar o perdão. Se o Papa tiver lá, me assinar e me perdoar, então eu estou livre de todo o meu pecado. Depois a gente vê que começou com os vivos, depois partiu para os mortos. Você podia comprar o perdão, as indulgências, para o seu pai, para o seu tio, para o seu primo que havia morrido, para que ele fosse perdoado dos seus pecados por Deus. Que também completamente contrárias às Escrituras. Bom, também é importante ressaltar
que também a Igreja Católica, uma das coisas mais graves, um dos maiores desvios teológicos da Igreja Católica foi defender a salvação por meio das obras. Então, se você for à missa, se você der dinheiro para os pobres, se você ajudar os necessitados, se você der dinheiro para a igreja, se você pagar penitência, né? A penitência é você, por exemplo, você ir até um sacerdote, contar os seus pecados, ele fala, você reza não sei quantas vezes e você vai ser perdoado. Esse tipo de coisa, até autopunição. A gente vê na história que as pessoas elas se flagelavam, elas se batiam. Para quê? Para ser perdoadas dos seus pecados, porque elas não tinham entendido que a salvação não era pelas próprias obras dela, mas sim pela obra de Cristo na cruz. E é uma situação absolutamente terrível quando você tenta fazer as coisas pelas suas próprias forças. Você tenta obedecer, porque ninguém consegue obedecer plenamente. A Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer. Né? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas o que acontece? Aqueles homens ensinados que eles deveriam buscar a salvação com as próprias obras, acreditando na força dos seus próprios braços, eles lutavam ensinados por falsas doutrinas, por heresias. Foi nesse contexto que surgiu, né, a Reforma Protestante. Indo para a segunda pergunta, o que foi a Reforma Protestante? Para a gente entender, primeiro a gente tem que entender quem foi Martinho Lutero. Como eu falei, ele foi um monge alemão. Ele foi criado na Igreja Católica, foi ensinado em tudo que a Igreja Católica prega. Quando ele já era um jovem, ele foi fazer faculdade de Direito. A história nos diz que ele cursou 2 anos de Direito. E o que aconteceu? Um dia, no meio de uma tempestade, com muitos trovões, assim, ele, aterrorizado, com medo de ser morto, ele foi e fez uma promessa que, caso ele sobrevivesse àquele incidente natural, aquela situação na natureza, e ele não morresse por conta dos raios, o que ele faria? Ele ia se unir à Igreja Católica, ele ia se tornar um monge. E assim o fez. Ele sobreviveu àquela situação e ele realmente entrou para a Igreja Católica. Ele se tornou um monge. Só que ele se deparou com um grande problema, algo que tirava o sono dele, que fazia com que ele ficasse acordado de noite, ficasse dias desesperado, angustiado. E era a seguinte pergunta: como pode o homem pecador comparecer justo diante de Deus? Isso tirava o sono de Martinho Lutero, porque ele entrou num monastério, um lugar onde tinha monges, onde você ficava orando e fazendo jejuns e exercícios espirituais o dia todo. E mesmo assim ele continuava pecando. Ele estava praticamente realmente um monge, quase indo para uma montanha, totalmente isolado. E mesmo assim, cada vez mais ele se dava conta de como ele era pecador. E tudo que ele fazia parecia não ser suficiente. Ele jejuava pelo menos 3 vezes por semana. Mas, às vezes, ele jejuava mais. Tanto que há registros que, às vezes, ele desmaiava de tanto cansaço, assim, de fadiga, porque ele passava noites orando, passava noites em vigília, não se alimentava direito. Por várias ocasiões, tiveram que arrombar o quarto dele porque ele estava desmaiado. Porque ele tentava, pelas próprias forças, alcançar o perdão dos pecados, comparecer justo diante de Deus.
Ele também, quando vinha qualquer tipo de pensamento errado, mal na mente dele, ele imediatamente ia e começava a se punir. Pegava um chicotinho e começava a se autoflagelar, porque ele achava que assim ele conseguiria o perdão de Deus. Mas nada adiantou. Sempre aquele questionamento. Como um pecador pode comparecer justo diante de Deus? Porque nada que ele estava fazendo era suficiente para que ele se sentisse perdoado por Deus. Diante daquela situação, Martinho Lutero, até abatido, enfraquecido por conta de tantos jejuns, de tantas noites sem dormir, em oração, o próprio líder do monastério viu que não era bom que ele ficasse lá, porque ele estava se consumindo naquela situação. Então, o superior de Martinho Lutero no monastério falou: olha, você fica com esse tipo de questionamento te atormentando, então é melhor que você vá fazer teologia, vá fazer faculdade de teologia. E Martinho Lutero realmente ele cursou teologia, ele se tornou um sacerdote, um padre, ficou responsável por uma igreja e também ele se tornou professor de teologia. Ele dava aula na faculdade. E a área de especialidade dele era Romanos. Ele dava aula sobre Romanos. E o que acontece? Martinho Lutero, ele continuava com aquelas dúvidas em relação à salvação, mesmo depois, mesmo dando aula de teologia, supostamente tendo segurança da sua fé, sendo um padre, ele continuava questionando como é que o homem pode permanecer justo. Será que realmente aquilo que nos ensinam está correto? Então, para tentar, dar uma força para a sua fé, para tentar ir até Roma e conseguir o perdão dos seus pecados, ele foi da Alemanha, até Roma. E quando ele chegou em Roma, ele se deparou com uma situação terrível. O que acontecia em Roma? Lá havia um verdadeiro comércio de relíquias sagradas. O que eram as relíquias sagradas? Eram objetos que supostamente faziam parte das Escrituras, e se alguém olhasse para aquele objeto, tocasse naquele objeto, ele seria perdoado dos seus pecados. Se você fosse para Roma naquele tempo, você ia se deparar com a cabeça de João Batista, com os ossos de Pedro, até com a asa da pomba do Espírito Santo, que pousou lá sobre Jesus. Eram assim, diversos objetos, diversas relíquias, e as pessoas, elas davam altas somas de dinheiro para poder olhar para aquilo, porque era ensinado para elas que elas seriam perdoadas dos seus pecados. E elas acreditavam que aqueles objetos eles tinham algum tipo de poder, E além disso, na igreja havia uma grande escada. As pessoas, para tentarem serem perdoadas dos seus pecados, elas iam em cada um dos degraus, fazendo uma reza interminável, daí subia no outro degrau, fazia mais outra reza, ia fazendo assim, para que fossem perdoadas por Deus, A gente não vê isso nos dias de hoje, Pessoas vendendo alguma coisa porque aquilo vai trazer cura, porque vai trazer salvação. A gente não vê hoje pessoas indo ajoelhadas até uma determinada cidade para alcançar perdão dos seus pecados, Felizmente, hoje isso não acontece, mas antigamente acontecia. E era uma realidade. E as pessoas estavam cegas espiritualmente porque seus líderes não ensinavam as Escrituras. E, além disso, Martinho Lutero ele viu a questão das indulgências, cobrando, cobrando pela salvação das pessoas, pelo perdão dos pecados. E ele se deparou com isso, as pessoas cobrando. Naquele tempo ele não tinha entendimento, mas nós sabemos daquilo que Deus nos deu de graça, que Jesus Cristo, através do seu sacrifício, conquistou por nós na cruz.
E ele, mesmo sendo católico, sendo um padre, acreditando, tendo crescido naquele tipo de ensino, ele começou a se questionar ainda mais: será que isso é correto? Será que é correto você, o Papa, escrever um papel falando que ele te perdoa de todos os seus pecados? Será que é pelas obras, que é pelos jejuns, pela flagelação, por ir a Roma, por subir escadas rezando, que as pessoas seriam perdoadas dos seus pecados? Né? Foi esse o questionamento de Martinho Lutero. E, estudando o livro de Romanos, que ele já conhecia muito bem, um dia ele estava lendo o livro de Romanos, e ele se deparou com esse trecho do livro de Romanos, principalmente no versículo 17. E ele entendeu naquele momento que aquilo que estava sendo ensinado para ele até aquele momento, aquilo que ele cresceu acreditando, na verdade, era algo inventado. Era algo que não era condizente com a palavra de Deus. Só vou ler novamente. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quando ele leu esse versículo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, né? Então, quer dizer que o Evangelho, então, o sacrifício de Jesus, a boa nova, que Jesus Cristo morreu, né? Então, é isso que faz com que os homens possam ser salvos mediante a fé? Então, é isso? Então, continuando, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma das palavras que ele tinha mais medo em toda a Bíblia, toda vez que ele lia essa palavra, ele sentia medo, está escrito, ele deixou registro sobre isso, era justiça. Porque ele tinha medo da justiça de Deus. Porque ele imaginava a justiça como a ira de Deus sendo derramada sobre as pessoas. A condenação, as pessoas sendo condenadas por Deus. Só que daí ele vê a justiça num outro contexto, né? No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Nesse caso, a justiça de Deus não é a condenação, ao contrário, é a justificação. É quando um homem pecador, um homem que se desviou por conta do pecado, que, aliás, somos todos, ele é declarado justo por Deus por conta do sacrifício de Jesus Cristo. Nesse momento, ele entende a palavra justiça. Em outros contextos na Bíblia, realmente, muitas vezes aparece como juízo, mas nesse caso, a justiça de Deus aí era o quê? Que Deus, ele justificou o pecador naquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Até hoje, se vocês procurarem por Martinho Lutero, essa é a frase que é mais associada a ele. O justo viverá pela fé. Nós viveremos, como a gente viu ontem, nós viveremos eternamente mediante a fé em Cristo Jesus, porque fomos resgatados, nós fomos limpos dos nossos pecados. E para Martinho Lutero, isso foi algo absolutamente revolucionário, porque até então, ele próprio fala que ele não tinha amor por Deus, ele tinha medo. Ele tinha medo da justiça de Deus. Ele via Deus de uma maneira totalmente distorcida, como aquele Deus que está sempre pronto a punir o pecador. Só que daí, quando ele olha para Romanos 1, 16 e 17, ele muda a perspectiva dele. E ele começa a enxergar um Deus de amor. Um Deus que ama tanto o ser humano, que mesmo ele sendo pecador, ele o justifica, ele o declara justo. E ele concede a vida eterna.
Quando Martinho Lutero ele se deparou com essa realidade, ele fez essa leitura e realmente compreendeu o Evangelho, como se dá a salvação, ele não podia guardar aquilo só para si. Naquele tempo, havia um costume de, na porta das igrejas, por exemplo, os estudiosos, eles colocavam na porta das igrejas teses, né, teológicas, para que eles pudessem discutir com outras pessoas. Na verdade, Martinho Lutero não foi o primeiro a fazer isso, era como era de costume. Martinho Lutero, entendendo que aquilo que está escrito em Romanos, ele escreveu 95 teses, que são refutações a doutrinas da Igreja Católica, refutações a tudo aquilo que ele foi ensinado e que todas as pessoas daquele tempo eram ensinadas. E no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele vai na porta da igreja de Wittenberg, como está demonstrado na imagem, na igreja de Wittenberg, e ele vai e ele prende as 95 teses, as refutações bíblicas a tudo aquilo que era ensinado pela Igreja Católica. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias que me chamou muita atenção, sobre eventos da história que marcaram a nossa vida. Daí o pastor ele estava falando, o homem foi à Lua. Foi uma coisa sensacional, né? E o homem poder sair do seu planeta e pisar em outro local, né? Conhecer mais algumas coisas. Se você for pensar em todos os momentos na história em que grandes coisas aconteceram, né? Em que houve coisas, na invenção da máquina fotográfica, a invenção da imprensa, coisas que foram muito importantes para a humanidade. Mas a gente coloca, nós como protestantes, o que impacta mais na nossa vida hoje? Será que foi a criação da máquina fotográfica e tal? Ou foi aquele dia em que um padre, depois de ler a Escritura, e de entender a apelação do Espírito Santo, teve coragem, escreveu refutações bíblicas àquilo que era ensinado, e também teve a ousadia de colocar isso na porta de uma igreja, de pregar isso na porta de uma igreja. Certamente, na vida de todos nós, que somos protestantes, que somos evangélicos, que somos adventistas da promessa, foi essa que teve mais impacto. Porque o efeito daquelas bateladas naquela porta, eles ressoam até o dia de hoje. E tem impacto direto nas nossas vidas. Isso começou uma revolução. Muitas pessoas tiveram contato, principalmente porque, recentemente, naquela época, tinha havido a descoberta da imprensa. Então, pôde ser difundido aqueles novos ensinamentos, a verdade do Evangelho. Além disso, Martinho Lutero, como eu falei, a Bíblia ela era em língua latina. A maioria das pessoas, né, a não ser as pessoas que eram clérigas, as pessoas que tinham conhecimento do latim, elas mal sabiam falar o próprio idioma, né, muito menos um idioma de um outro local que os padres sabiam, os monges sabiam. E ele fez a tradução da Bíblia para o alemão. E essa foi a primeira tradução, né, para uma linguagem que era dita vulgar, né, que não era uma linguagem sacra. E se nós hoje temos a Bíblia, a primeira tradução da Bíblia em português foi de João Ferreira de Almeida, um português. Se João Ferreira de Almeida ele pôde traduzir, se outras pessoas, se a Bíblia chegou e foi traduzida em outros idiomas, se hoje nós temos Bíblia na nossa casa, é porque teve um homem que também foi lá e fez a tradução do latim para o alemão, para que as pessoas tivessem acesso às Escrituras, para que elas não tivessem simplesmente que acreditar naquilo que a Igreja Católica falava. Porque o que elas iam falar? Se o Papa falasse, é pecado comer chocolate, como é que elas iam refutar? Elas não conheciam a Bíblia. Elas não tinham acesso às Escrituras, elas acreditavam naquilo que era passado, mesmo que aquilo fosse absurdo. Então, o acesso às Escrituras é algo muito importante. É algo que realmente muda a vida
das pessoas, porque as Escrituras elas foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, e elas são a palavra de Deus. E nós vemos na história que todas as vezes em que as pessoas esqueceram da palavra de Deus, coisas terríveis, heresias horríveis, elas entraram na igreja. Então, por isso, a igreja de Deus nunca pode tirar os seus olhos de Cristo e também da Escritura, da palavra que Deus nos deixou. Bom, nós sabemos que o movimento da Reforma Protestante foi um movimento de retorno às Escrituras. Foi um movimento de realmente reforma naquilo que a igreja defendia até então. E isso, pela ação do Espírito Santo, foi tomando uma grande proporção. Que o próprio Martinho Lutero, pensando, né, na mente limitada, não sabia, não teria forças para, por suas próprias forças, acontecer aquele tipo de movimento. Mas Deus, através do Espírito Santo, Ele fez com que a noiva dele, com que a igreja tivesse de novo acesso à palavra da verdade. Bom, para a gente também... Ontem, né, o pastor até falou sobre as 5 solas. O que são as 5 solas? Foi algo que o Martinho Lutero escreveu? Não. Foi um resumo. Foi assim, um resumo de tudo aquilo que os reformadores eles defendiam. E que é também a base da nossa fé. Todos nós cremos nessas 5 solas. Às vezes a gente não sabe que são 5 solas, não sabe o formato que elas são passadas. Mas todos nós, as igrejas evangélicas e as igrejas protestantes, nós acreditamos nesses 5 lemas. O resumo daquilo que a Reforma Protestante ela defende. E são elas: sola gratia, que é em latim, mas significa somente a graça. Somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solo Christus, somente Cristo. Sola Escritura, somente as Escrituras. E só lhe deu glória, glória somente a Deus. Para que nós possamos rapidamente entender o que significa cada uma dessas palavras, porque elas são muito importantes para cada um de nós. Começando com sola Escritura, que significa somente a Escritura. O que é sola Escritura? Significa que nós que somos protestantes, nós evangélicos, adventistas da promessa, nós não aceitamos nenhum outro livro como livro de fé e prática. Nós não aceitamos. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos que ela é inerrante, ela não erra, ela não falha. Nós temos a nossa vida, os nossos caminhos e a nossa doutrina baseada naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E o embasamento que nós encontramos na Bíblia. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele nunca pode perder de vista, como eu falei, as Escrituras. Porque são elas que sempre quando nós estamos nos desviando, elas nos levam de volta ao caminho da salvação. A próxima sola é solo Christus, que significa somente Cristo. Nós temos apenas Cristo como mediador entre Deus e os homens. O que significa mediação? Tem isso até no direito, até com os advogados. Quando tem 2 partes que estão em conflito, vem um mediador, que ele vem e ele faz a conciliação
entre as partes. É isso que é a mediação. E por que Jesus Cristo é o mediador? Porque a Bíblia, muitas pessoas falam, a gente é filho de Deus. Não, não, não. A Bíblia fala que aqueles que não são de Jesus, eles são inimigos de Deus. Eles são inimigos. É uma palavra dura, que muitas vezes a gente não quer falar. Todo mundo é filho de Deus. Não, não, não. De acordo com a Escritura, aqueles que não são salvos por Jesus Cristo, que não foram redimidos, eles são inimigos de Deus. Isso é uma coisa gravíssima, né? Nós estamos apartados, nós estamos distantes de Deus. Só que Jesus Cristo, através do seu sacrifício, ele uniu o homem com Deus. E ele deu o seu nome. Vocês lembram que na Escritura ele deixou o seu nome para que nós nos dirigíssemos a Deus. Antes, no Antigo Testamento, havia aquele véu que separava o homem de Deus, mas quando Jesus Cristo ele morre naquela cruz, o véu ele se rasga de cima até embaixo, vem de Deus e chega até a terra. De novo o homem é reconectado, ele é ligado de novo com o seu Criador. O homem que vivia em guerra contra o seu Criador, que era inimigo de Deus, passa a ser filho. Não mais inimigo, nem amigo, filho de Deus. E nós vemos também esse embasamento em Efésios. É de Cristo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Está em 1 Timóteo 2,5. Não vai ser pelos apóstolos, por Maria, por nenhuma pessoa que nós fomos religados com Deus, mas apenas com Jesus. A próxima sola, a terceira, é somente pela graça, sola gratia. E o que significa que nós somos salvos pela graça? O oposto do que nós somos salvos pelas obras, né? Pelas obras pelas nossas próprias forças, pela nossa obediência, é alcançar a salvação. Mas a gente sabe que nenhum homem conseguiu. Né? Tanto que Jesus Cristo ele veio a essa terra. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Então, Jesus Cristo, ele morre pelos nossos pecados e nós recebemos essa graça de salvação. Deus nos oferecendo o perdão dos nossos pecados. Deus nos oferecendo a eternidade ao seu lado. Né? É isso que é a salvação pela graça. Nós fomos salvos, sem obras nenhuma, para que nenhum homem se glorie. Né? Mas uma coisa importante quando a gente fala em salvação pela graça, muitas pessoas acham, salvação pela graça, então eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser. Nada disso. Em Tiago, a gente vê, na verdade, essa questão, que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Por quê? Porque a verdadeira fé, o que ela produz? Ela produz obras. Né? Se nós estamos ligados em Jesus Cristo, o que é que nós damos? Nós damos frutos. Né? Então, é lógico, se uma pessoa fala, nossa, eu creio em Jesus, mas ela vive uma vida como se ela não cresce, como se Jesus não existisse, como se a palavra de Deus não existisse para ela, aquilo é mentira. Ela não tem uma fé genuína. Mas a fé em nós, ela produz transformação. Ela produz arrependimento. E ela faz com que nós, todos os dias, mesmo sendo pecadores, lutemos para fazer a vontade de Deus, para cumprir os mandamentos, para fazer aquilo que Deus ordena na sua palavra. Ela nos faz ser obedientes. A fé, a graça de Deus, a salvação faz com que nós inclinemos o nosso coração a Deus e desejemos de todo o nosso coração obedecê-lo. E qual é o embasamento também que nós tiramos na Escritura? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, é a contestação àquilo que a Igreja Católica defendeu por tantos anos. Não é pelas obras. Se você for uma pessoa que ajudar os pobres, que fizer boas obras, ótimo. Mas isso não vai fazer de você salvo.
Se você é uma pessoa que fala que você crê em Jesus, que você tem fé, mas você não demonstra aquilo com as suas atitudes, também não. Você não está lutando para fazer a vontade de Deus, aquilo também não é verdadeiro. Mas se a fé em Cristo Jesus, se a graça em Cristo Jesus, ela promove transformação e boas obras, então essa é a fé que produz frutos, e é a fé que, como ele diz, salvos pela graça por meio da fé. Essa é essa fé que ela produz salvação. O quarto ponto é somente sola fide, que é somente pela fé. Ou seja, nesse mesmo versículo nós vemos, vocês são salvos pela graça, mas mediante a fé. Então Deus, primeiro, ele estende a graça, mas nós vamos, e nós pela fé, nós recebemos essa graça. Por meio da fé, né? Por último, glória somente, só lhe Deus glória somente a Deus. Quando a gente vê as pessoas, eu acho que muitas pessoas já viram gente fazendo agradecimentos, né, a santos, a pessoas, né? Pessoas que fazem uma promessa e em agradecimento eles vão e querem fazer grandes coisas para agradecer a pessoa, a santa, etc. Mas não. Nós não damos honra, nós não glorificamos, nós não agradecemos a homens. A própria Bíblia fala, como está escrito em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O Senhor, ele não divide a glória dele com seres humanos, com criaturas. O Senhor é criador. E a gente vê claramente que Deus, ele não divide a glória dele. Toda a glória, toda a honra, ela tem que ser dada somente ao Deus verdadeiro, ao Deus trino. Bom, depois, né, da gente ver essas 5 solas, que são, sim, a base. Eu acredito que todo mundo aqui compartilha do mesmo, né, dessas mesmas bases. Somente Cristo é o nosso mediador. Somente a Deus nós damos glória. A salvação é apenas pela graça, e a salvação é mediante a fé. E também nós acreditamos